Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos entrando no assunto da psicopedagogia, que é a psicolinguística, e eu vou tratar do assunto em 3 vídeos de 10 minutos aproximadamente, né? Eu acho que um vídeo muito longo acaba a gente perdendo um pouco de informação, curto demais também a gente acaba não tendo as informações. Então, acredito aí que 10 minutos é um tempo próximo do ideal. Inclusive a gente está falando de psico, a primeira parte da nossa conversa é a psico, e a ideia de eu dividir o tempo está exatamente associada à primeira parte da palavra psicolinguística, que é a ideia do tratamento das faculdades mentais, né? Como que a gente trata as questões mentais ligadas a todos os setores, os segmentos aí das emoções, das sentimentalidades, né? Das até liberações de endorfinas, a liberação de adrenalina no nosso organismo, por reação aí de uma ideia psíquica, né? O ato aí de pensar, de prevenir, que tem um distanciamento fundamental do humano para outros animais, que é a capacidade laboral, né? Então a primeira parte aí, que é a ideia da psico, é a ideia mesmo associada a essa nossa capacidade de desenvolver as possibilidades mentais, as nossas potencialidades, e até quero dedicar um tempo para falar, por exemplo, desses distúrbios e como isso vai interferir na outra parte, que é exatamente a outra questão da linguagem da escrita, né? A gente fala um pouquinho dos déficits de processamento auditivos, das dislexias, das dislalias e como isso afeta aí a psicolinguística no sentido de como ela estuda isso e como busca aplicar. Então a primeira coisa é a definição, né? Psicolinguística como uma prática voltada ao psicopedagogo, uma pessoa que vai auxiliar as pessoas com necessidades de organização das faculdades mentais, ao mesmo tempo na potencialidade do desenvolvimento não só da escrita, nem só da linguagens, mas outros segmentos como, por exemplo, a descalculia, né, cabe ao psicopedagogo. Esse nosso foco não está voltado nada à matemática, por exemplo, mas às linguagens da escrita. É claro para nós que a linguagem e a escrita está aplicado a todos os segmentos da educação, do processo formativo. Então, é importante lembrar que a psicolinguística ela vai trazer para a gente aí uma série de possibilidades de consolidar, né, as linguagens. Ela vai nos ajudar, vai contribuir com o processo da consolidação das linguagens para intervir na aprendizagem. Então, quando a gente fala de linguagem, nós não estamos falando só de um segmento ou só de uma parte da linguagem que é escrita, mas todo o processo de construção da linguagem. Então, o processo de construção da linguagem passa por caminhos muito importantes, como desde a questão do convívio familiar, com quem a criança convive, até evidentemente, o meio social em que ela interage e, naturalmente, vai afetar aí também no como ela tem acesso aos segmentos não só de informação, acho que mais importante do que informação é das pessoas que são referências para ela, né? Então, toda criança no seu processo formativo tem os seus referenciais e não é só o familiar. Claro que o primeiro contato, do ponto de vista do ideal, é a família, a primeira referência são os pais, mas a escola, há muito tempo, né, na sociedade moderna, ganhou esse espaço de educar, né? Como diz a Roseli Saião, é função da escola educar. Os pais nem sempre têm essa formação, né? E eu mesmo, nós que somos pais e educadores, muitas vezes não sabemos exatamente no lidar com o filho, porque tem a outra parte importante que é o emocional, né? Então, às vezes você pensa, puxa, eu estudei psicopedagogia, passei a vida inteira estudando isso, e agora eu vejo que eu tenho um filho, uma filha que tem um problema que eu precisei levar no fono. Porque a prática exige que você dê a seu filho o suporte também do ponto de vista da organização, da orientação
do intelecto, que muitas vezes tem várias razões, são infinitas as razões que levam aí a um possível distúrbio ou um desvio disso. Então, na psicolinguística, nós vamos buscar o tempo todo associar, ou buscar relacionar as duas possibilidades. Ao mesmo tempo que nós vamos valorizar e empenhar de entender qual é o meio daquele indivíduo do qual nós estamos atendendo, nós vamos lá conversar com ele, é fundamental que a gente entenda o meio em que ele está, o meio em que ele está inserido, a vida dele, e como aquilo vai desenvolver para as habilidades da escrita dele e do desenvolvimento da linguagem. Nós vamos falar um pouco mais da escrita mais especificamente, mas ainda assim é preciso entender que a psicolinguística vai se dedicar ao pensamento, vai se dedicar às emoções, vai se dedicar ao comportamento. E é claro, né, como isso se manifesta na linguagem. Às vezes acontece, é possível que aconteça, que conversando com uma criança a gente assusta com a expressão que ela usou, porque a gente não esperava que uma pessoa daquela idade falasse determinada coisa que não é comum por uma criança ou não deveria ser. E aí a gente acha, pode até muitas vezes achar graça, mas muitas vezes não é, porque ela está reproduzindo a fala de um adulto. Então, como aquele meio social interfere nisso? Então, quando a gente busca entender essa construção da psicolinguística para a linguagem, para a escrita, é fundamental a questão do meio do desenvolvimento, né? Então, talvez um dos trabalhos mais importantes, e aí até colocado como alguém que levou a nascer essa discussão da psicolinguística, o Jacob Robert Canto, a pronúncia pode estar errada aí, mas eu acho importante a gente procurá-lo, porque ele vai trazer a ideia de uma importância de rever sempre como que as emoções aparecem na escrita das crianças. Uma outra pessoa muito importante que vem aí trazer essa discussão da construção da linguagem, no caso ele trabalha muito com a ideia com as parejas familiar, pareja individual, que é o Jorge Visca. É fundamental conhecer esse estudioso aí da questão aí de como a linguagem é expressa pelo sentimento das pessoas. E ele traz uma série de exemplos através de uma forma de linguagem que é o desenho e que vai desenvolver a escrita. Claro que a gente sabe que depois disso tem uma série de outros elementos fundamentais, né, como o desenvolvimento dos nossos mecanismos de pensamento, que muitas vezes não são apenas responsáveis pelo meio que nós vivemos, eles também são frutos do desenvolvimento biológico, que pode ter qualquer interferência que vai trazer um distúrbio, uma necessidade de uma nova construção, de uma construção de mecanismos em que o educador vai descobrir, enquanto psicopedagogo, vai buscar descobrir quais são as possíveis disfunções cerebrais desse indivíduo, dessa criança, para contribuir aí com a construção de uma linguagem, de uma escrita que seja plausível. Então, o que eu quis nesses primeiros minutos é que você entendesse o princípio da psicolinguística, que é exatamente associar o desenvolvimento do intelecto, né, que está associado a toda a formação de qualquer indivíduo, mas nesse caso nós estamos falando de um processo formativo, quase sempre formativo, que está associado aí à forma de expressão, e a forma de expressão, especialmente na sociedade moderna, na sociedade escolar, que é o papel do psicopedagogo, né, é exatamente, ou mais exatamente nesse caso aqui, a linguagem e a escrita, que vão permear por toda a vida dessas pessoas, por toda a nossa vida e das nossas relações e das consequências não só das nossas relações, mas das nossas escolhas de vida e como nós vamos determinar ou encaminhar o nosso futuro e o futuro das pessoas com as quais nós partilhamos a nossa vida.